Olá pessoal, meu nome é André Sofiati, sou diretor de novos negócios da STI Norland. Hoje nós vamos falar um pouquinho da área de construção, operação e manutenção, áreas de serviços que vêm agregar o valor na STI do seu produto, que é o Tracker. A STI Norland oferece serviços relacionados à engenharia de obras, operação e manutenção. Temos também o pessoal capacitado para fazer o cravamento e as fundações, as bases dos trackers. Hoje nós vamos falar de um setor específico, que é a operação e manutenção em usinas solares. Agora nós vamos apresentar o setor de operações e manutenções, o setor de operações remotas da STI e toda a equipe, o que eles fazem aqui. Bom, meu nome é André Formiga, sou o gerente de operações da STI Norland. Nosso setor é responsável desde a área de comissionamento, o atendimento de pós-vendas. Um dos nossos serviços que a gente fornece aqui através do Centro de Operações de São Paulo é o monitoramento e supervisão de usinas solares, que eu vou pedir o nosso coordenador do Centro de Operações, o Clebson Alves, para poder explicar mais detalhadamente como funciona. O Centro de Operação Remota conta com uma infraestrutura dedicada à gestão digital das usinas fotovoltaicas e uma equipe responsável por realizar a supervisão e monitoramento em tempo real, o monitoramento e análise do desempenho e performance da usina e a operação e controle quando necessários. Por tanto, a nível interno nos faz ser melhores em quanto a desenvolvimento de produto e a nível de serviço nos faz atender muito melhor a nossos clientes. Boa tarde, pessoal. Estamos hoje com mais um STI Talks. Hoje o nosso palestrante é o Bruno Souza, engenheiro eletricista, mais de 10 anos de experiência no mercado. E a palestra de hoje é sobre layouts de usinas solares. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, André. Tudo bom? Boa tarde a todos. Tudo bem? Passo a palavra para você. Obrigado. Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre layouts de usinas solares, né? Mais uma vez, nós vamos focar bastante no tracker H250, né, que é o tracker mais fornecido pela STI no Brasil. É um tracker muito bom para se adaptar a vários tipos de relevo e layouts de usinas, né? E aqui a gente pode ver uma foto bem legal dele aqui já começando, que é um tracker com duas fileiras, né, conectados por um sistema de biela para transferir o movimento. Falar um pouco sobre os itens que podem alterar a configuração do tracker H250. Né? A primeira deles, apesar dele ser um modelo padrão, né, de ser um modelo único H250, ele sempre vai ter pequenas variações de acordo com as características da usina. Então, a primeira delas que a gente vai falar aqui é o pitch da usina. Né? Então, o H250 ele pode ser adequado ao projeto, né, que foi dimensionado a usina, podendo ter esse pitch variável. Né? Então, vários fatores podem influenciar na questão do pitch da usina. Normalmente você tem, para grandes usinas, bem definido o GCR. Né? Em alguns casos, quando usinas menores, o pessoal pode fazer estudos, que é um dos fatores que usa também para definir o GCR, é analisar a área disponível do terreno com o ganho de geração que você tem. Né? Então, conforme a gente pode ver aqui, nessa curva, né, quanto maior o pitch, mais maior vai ser a geração, né? Melhor vai ser o desempenho da usina. Né? Hoje, no Brasil, com os modos que a gente opera hoje, está muito comum a gente ter pitch usuais entre 5 e 7 metros. Né? Mas, claro que não teria problema nenhum executar um pitch tanto menor quanto maior do que isso, não teria problema. O tracker também se adequa a essas dimensões. Falando agora um pouco sobre a distância do comprimento de largura do painel, né, também vai impactar nessa distância do tracker. Então, isso vai impactar na área que ele ocupa, né, na usina, no eixo norte-sul. Né? Então, de acordo com a distância do módulo, né, vai impactar também no tracker. Né? Então, essas alterações elas podem sim ter impacto no layout, onde vai ou não encaixar os nossos trackers.
E hoje as larguras mais usuais também estão variando de 0,9 metros até 1,3 metros, né? Agora com esses módulos maiores. Um pouco mais da característica do tracker é na quantidade de strings que o tracker pode ter, né? Então, quando a gente opera, a gente projeta uma usina com trackers com potências menores, né? Então, até 500, até 550 watts pico, a gente consegue normalmente encaixar 4 strings no tracker H250, né? E isso diretamente também vai impactar no comprimento norte-sul do tracker, né? Mas nas soluções onde a gente tem painéis maiores, com as larguras do módulo muito grandes, a gente também pode passar a utilizar a opção do tracker com 3 strings. Tá? E nessa configuração, o tracker ele pode ter tanto um tracker com 3 strings, como a gente pode ver nesse tracker superior, né, que você faz a interligação da string entre 2 fileiras, ou você também pode utilizar 2 trackers para fazer a composição de strings, onde a gente pode ver que o tracker sul e o tracker norte conversam mantendo a mesma string. Neste caso, o ideal é sempre manter, né, o alinhamento entre esses 2 trackers para você... você vai trabalhar nesses 2 trackers como se fosse um só, né? Então, é assim que ele deve ser utilizado. E também a gente pode trabalhar com a personalização do tracker, né? Neste caso, aqui, por exemplo, tendo como padrão um tracker 2x60, né? Ele pode ser sim customizável. Então, de repente, você vai ter um layout ou uma área, né, pequena, onde você precisa dele numa dimensão norte-sul menor, né? Então, ele tem aqui, por exemplo, ele pode ser também fabricado com um layout 2x30, né? Então, um exemplo aqui a gente pode ver numa usina onde ele tem um layout muito irregular e foi utilizado esse tipo de tracker para você fazer um ajuste, né, da área utilizada. Então, a gente pode ver que alguns pontos foram utilizados que a gente chama de meio trackers, né, para você conseguir utilizar uma área que seria perdida teoricamente, mas com a utilização dessa solução, a gente pode otimizar o uso desta área. Também é possível personalizar o tracker com a utilização de trackers monolinhas, né? Então, a gente, nessa solução, a gente retira a união por bielas, né? E pode trabalhar com o tracker comprido, né? Com 60 módulos, porém, né, ele não tem a metade da fileira irmã. Então, também ele ganha nessa versatilidade de você poder ajustar o seu layout, né? Então, aqui mais uma vez, num layout, neste caso de uma geração centralizada, a gente pode perceber que devido ao próprio arruamento e área de limitações de APP da usina, ele teria limitação de espaço, né? Onde essa limitação ela foi aproveitada, bem aproveitada, utilizando os trackers monolinhas. E para deixar claro que os trackers da STI são plenamente personalizáveis, mais uma vez a gente vê um caso onde o cliente solicitou uma personalização extrema, né? Num caso onde, para fechar o layout dele na questão do subcampo, na quantidade de strings, ele precisaria de um tracker somente com 3 strings, né? Então, foi adotado, uma solução que ele preferiu adotar, foi uma solução com uma fileira com 60 módulos e a outra fileira com 30 módulos. Onde a gente pode ver aqui na planta, né, neste ponto, onde que ele foi utilizado o tracker especial. E, aprofundando um pouco mais sobre a compatibilização, né, que é você compatibilizar todos os equipamentos, na verdade, né? Que você precisa fazer um conjunto quando você faz o layout, né? Então, você precisa explorar não somente a questão dos trackers, mas como a questão dos trackers eles vão se comportar em conjunto com os inversores ou string box, né? Se essa solução vai partir para uma solução de utilização de inversores centralizados ou string inverter, isso sempre faz muito impacto no projeto, né? Não só na topologia, mas também como o custo impacta e é muito variável dependendo da solução que você utiliza.
Aqui a gente vai falar um pouco sobre string inverter e módulos de 600 watts de potência, né? São os painéis maiores que a gente tem, que normalmente começam a utilizar 3 strings por tracker, né? E você vai ter muito que bolar, né, de trabalhar de uma maneira eficiente de como você vai organizar a quantidade de trackers por string box, ou nesse caso aqui o string inverter, como é que você vai fazer essa divisão, né? Então, por exemplo, a gente tem string inverters como exemplo de 12 strings, né? Então, como é que você vai fazer essa alocação no campo? Então, você tem duas maneiras, por exemplo, aqui eu coloquei duas maneiras, que seriam você utilizando 2 trackers norte-sul, né? Porque esses trackers você ganha, por exemplo, reduzindo arruamentos, e quando você vai para uma geração centralizada, isso passa a ser importante, né? De como que você vai reduzir todos esses custos, né? Não somente do tracker, mas posicionamento das string box, né? Posicionamento dos arruamentos. Então, quanto menos arruamentos você coloca, melhor você aproveita essa área também. Ou também você pode usar ele numa configuração de uma linha norte-sul, né? Então também é possível fazer esse tipo de configuração. Aqui um exemplo, né, numa GD, numa configuração de string inverter, né? Então a gente pode perceber que alguns pontos foram alocados uma fileira norte-sul para cada inversor, né? Aqui um conjunto, nesse caso, eram 3 trackers inteiros para cada inversor. Não teria problema algum de pegar mais uma fileira do tracker da lateral para fechar o conjunto de strings daquele inversor, né? E aqui onde a gente pode ver onde as setas estão apontadas, todos os demais inversores, cada um com 3 trackers. E no canto superior aqui, também é possível a gente visualizar que em alguns pontos foram adotadas uma segunda fileira de trackers norte-sul por inversor, né? Então, mostrando mais uma vez a flexibilidade que você tem ao utilizar os trackers da STI em montar o seu layout, né? Então, independente da área, se você tem uma área irregular, a gente sempre vai conseguir produzir, fabricar trackers suficientes para ocupar essa área, né? Então, nessa solução aqui também, a gente pode ver que tem o conjunto do QGBT mais o trafo, que coleta todos os cabos de baixa tensão dos inversores, concentram aqui, passa no transformador para passar para a média tensão, para uma tensão, neste caso, que era de 13.000 volts, e encaminhar para a cabine primária, que joga lá para a rede da concessionária. Um outro ponto importante da gente falar aqui, neste caso, é o posicionamento dos equipamentos em conjunto com os trackers, né? Então, aqui eu trouxe uma curiosidade, que às vezes existem algumas dúvidas do pessoal, né? Então, a gente gosta de mostrar que, por exemplo, na configuração de 4 trackers norte-sul, é uma configuração que eu acho bem interessante, quando a gente usa trackers com módulos de potência elevada, né? Que é uma tendência que está chegando agora. Então, a gente cria uma vantagem, né? Porque 4 trackers, a gente entende que a gente poderia ter um arruamento para cima e um arruamento para baixo, né? desses conjuntos de 4 trackers. Então, nessa combinação, a gente consegue criar 3 blocos, né? Onde você consegue fazer a coleta da vala, né? Você reduz a vala, porque você faz somente uma vala central ali, lateral ao string inverter, né? Ou a string box. Isso vai te melhorar muito a relação de cabos que você faz entre cabos, né, os cabos que vêm das strings para string box ou string inverter e os cabos que vão realmente lá para o transformador ou QGBT inversor, se for centralizado. Então, com essa combinação, acho que fica uma combinação muito boa de você criar esses blocos. Claro que você sempre vai poder modificar isso daqui, né? Então, você pode realmente fazer alguns blocos desses também, com 1 tracker norte-sul, com 2 trackers norte-sul, ou com 3 trackers norte-sul, sem problema algum, mas essa é uma configuração que eu acho muito ideal, né? Porque você consegue valorizar, você consegue reduzir o CAPEX na hora que você vai projetar a usina, fazendo uma distribuição de equipamentos de uma maneira mais inteligente. E, né, a compatibilização do posicionamento dos eletrocentros ou dos transformadores inversores ali, de como é que a gente vai fazer isso na usina, né? Então, é um ponto bem importante de ser estudado, de ser analisado. Primeiro porque é um ponto que pode impactar na geração da
da própria usina, porque a gente pode ter um impacto de sombreamento dos eletrocentros nos módulos, né? Lembrando que sempre o sombreamento leste-oeste, quando você fala de tracker, ele tem um impacto muito maior, né, do que um posicionamento de equipamentos norte-sul, como a gente pode dar uma olhada. Então, aqui no segundo layout, no norte-sul, o impacto de sombra ele vai ser menor, porque a sombra leste-oeste ele já ganha nesse espaço do próprio arruamento, visando perante o sombreamento que você vai ter lá com o eletrocentro no meio do subcampo. Claro que tudo isso tem que ser muito bem estudado, porque você, apesar desse cara estar no meio do eletrocentro, ter um sombreamento mais agressivo, normalmente quando você coloca o eletrocentro no meio dos trackers, né, no meio daquele subcampo, você ganha porque você reduz também as distâncias de cabos que você tem até o eletrocentro. Então essa aqui é uma configuração que eu gosto muito, né, com o subcampo norte e sul bem definidos e com arruamento central, né? Então isso também proporciona um bom ganho, que você vai ter uma melhor cabos, né? Apesar de nesse caso você vai ter sim cabos de baixa tensão, cabos solares cruzando uma via, que nem sempre é interessante, que você não teria neste caso. Mas você também evita o sombreamento e faz uma boa distribuição, até mesmo se você for comparar em questão de comunicação, né, com os trackers, a questão da comunicação sem fio. Porém, este é um assunto, né, de compatibilização de layout, que você tem que sempre fazer muitos estudos, né, porque você pode ganhar com cabos, mas você pode perder com sombreamento. Então, são pontos muito importantes da gente fazer esse estudo previamente, né? E lembrando que nós da STI, nós estamos sempre muito dispostos a poder auxiliá-los com esse tipo de análise, né? Então, até mesmo se vocês precisam, estou com uma área, com um terreno, com uma área bem irregular, então a gente pode desenvolver soluções mistas, né, de trackers completos com meios trackers, né? Ajudar também a fazer os layouts da usina para ver quais seriam melhores ganhos com posicionamento dos equipamentos, até mesmo com sombreamento, né? Então a gente sempre vai estar muito próximo de vocês para fazer essa análise em conjunto. E aqui mais uma vez eu trago uma foto com um exemplo, né? Neste caso aqui uma geração centralizada. Foi utilizado também um central inverter neste caso, né? Que a gente pode ver os eletrocentros ali próximos dos arruamentos, né? Que para mim está adequado, que ele já ajuda na questão do sombreamento. E foram distribuídos, né, algumas string box no meio do campo, né? Então a gente pode ver como que foi dividido aqui, bem característico, as linhas de string box foram distribuídos no campo, né? E neste caso aqui desse eletrocentro, ele já passa também para uma tensão mais elevada e, nesse caso, levando para a subestação de uma usina, né? Normalmente, já essas usinas de geração centralizadas vão ter uma subestação mais parruda, né? Ali perto de 69, 230 kV, que é o mais comum da gente ter utilizando nas gerações centralizadas. E com isso, eu encerro a apresentação que a gente tinha para falar sobre layouts. Eu deixo aberto para vocês fazerem contato conosco, para poder auxiliar sempre que possível. E a gente está aberto, né? Então, sempre deixando o desafio para vocês, perante a gente, que tragam essa área para a gente, que a gente sempre vai estar disposto a estudar esse layout em 4 mãos com vocês, não só a questão do layout elétrico, de posicionamento, mas também do posicionamento dos itens de comunicação, conforme a gente já conversou sobre isso num STI Talks no anterior. Então, muito obrigado a todos, desejo boa tarde a todos e até mais, até a próxima.